de vista. A seu destino está ligado de sua família. Se ele morresse, ela ficaria ao abandono. Sabendo disto, seria muito triste para ele morrer antes de uma sistematização que está em curso. Ele não merecia esta dor, como a família não merecia também o dano irreparável de ficar abandonada. Ora, a lei, se comportasse de tal modo, violaria os princípios fundamentais sobre os quais ela se baseia, porque aquela morte e aquele dano não foram merecidos e o caso encerrar-se-ia contra a justiça. A lei, então, se não quer renegar-se a si mesma, tem que intervir para impedir que advenha o mal. Este foi o raciocínio, baseado numa necessidade de coerência por parte da lei, para a qual a sua intervenção em tal sentido era necessária. Aquela família já havia sofrido bastante, nem havia culpas que justificassem um prolongamento da dor. Dados os componentes desta lógica, aquela desgraça não poderia acontecer sem violar os princípios da lei, o que não era possível. Dados os elementos do caso, devia haver uma absoluta obrigatoriedade de intervenção favorável por parte da lei. Foi o conhecimento deste fato que havia dado ao enfermeiro tanta segurança contra todas as prováveis previsões, até mesmo contra aquela advertência de um médico competente na matéria e observador dos sintomas anunciadores do mal. Mas o enfermeiro, em vez de olhar as aparências exteriores, havia visto mais profundamente a realidade interior do caso e os princípios da lei. O seu diagnóstico tinha sido um diagnóstico espiritual, no qual entram em jogo todas as forças da vida, e não só um diagnóstico clínico, que não vai além do estado do organismo físico. Foi assim que, assumindo uma base diferente de juízo, chegou-se a conclusões opostas. Como no exemplo precedente, também neste caso, o provimento por parte da lei torna-se automático, a favor de um indivíduo passivo, mas não ficou oculto o mecanismo da lei. O enfermeiro apercebeu-se disto, porque conhece o jogo da lei, sabe como esta trabalha e assim pôde prever o desenvolvimento. Aqui estamos em uma fase mais completa do que aquela precedente. No segundo caso desaparece de fato a ignorância do primeiro, como no terceiro veremos desaparecer a passividade do primeiro e do segundo caso. Exemplo do terceiro caso. Uma senhora, por cumprir seus deveres familiares, chegara a uma idade avançada sem ter criado uma posição que lhe desse meios de subsistência. Havia sempre pensado nos outros em vez de em si mesma, trabalhando de graça, por senso de dever, sem nenhuma perspectiva econômica. Assim procedera sabendo o que fazia, não ignorando o princípio de justiça da lei. Tendo-lhe sido fiel e segura de haver cumprido fielmente seus deveres, estava segura de que a lei não a desampararia. Porém, segundo o critério comum, isto parecia quase impossível porque era um problema muito difícil encontrar uma posição econômica para uma mulher de 50 anos, não diplomada, em terra estrangeira. Havia, porém, um fato decisivo: esta mulher tinha colocado, por sua vontade, e com plena consciência de seu empenho, os precedentes necessários para compelir a lei, por seu princípio de justiça, a corresponder a este mérito com os provimentos necessários. Eis o que aconteceu: contra todas as probabilidades humanas, apareceu a solução e na forma mais adequada possível. Surgiu um trabalho que agradava tanto à interessada, que o fazia como se fosse um hobby, a satisfação de um desejo que jamais teria alcançado de outra forma. Todas as facilidades que se verificaram neste sentido confirmaram as previsões dela, que tinha preparado tudo isto com sua conduta perante a lei. Admitida como aprendiz em um instituto técnico, em poucos meses aprendeu o ofício que a apaixonava e chegou a ser diretora daquela organização. Observemo-la no trabalho enquanto aplicava o seu método, consciente da presença da lei e de seu funcionamento. Faziam parte daquela organização também outros elementos que se propunham a atingir igual sucesso, mas utilizando métodos opostos, isto é, negativos em vez de positivos.
As duas partes estavam uma ao lado da outra, no mesmo ambiente, mas comportavam-se diferentemente. Encontravam-se diante do mesmo problema, mas resolveram-no de dois modos diversos. Observemos onde chegaram, cada uma seguindo seu caminho. A diferença entre as duas partes estava no fato de colocarem o mesmo problema sob perspectiva de ver se resolverem-no seguindo métodos opostos. A primeira parte conhece a técnica fundamental da lei, sabe lançar os precedentes causais do próprio triunfo, aos quais ela, por coerência consigo mesma, deve corresponder, concedendo-o. A outra parte, ignorando este mecanismo, debate-se dentro dele, cometendo erros que lhe recaem sobre os ombros, porque é inevitável pagá-los mais tarde. Se o primeiro caminho leva ao triunfo, o segundo leva à falência. Cada parte não poderia afastar-se de sua rota, que fora definida em função de sua forma mental. Assim o fenômeno desenvolve-se com exatidão e fatalidade. Passam-se os dias e cada um continua a trabalhar a seu modo, avançando em sua direção. O primeiro elemento vai regularmente ao trabalho, cumpre honestamente, fazendo seu dever com superioridade da quantidade e qualidade da produção. Estas eram as forças do tipo positivo que ele lançava, os valores construtivos que ele punha perante a lei, a premissa que ela devia responder em sintonia. O segundo elemento, pelo contrário, procurava avançar pelas vias oblíquas da astúcia, do engano, da preguiça, procurando desfrutar em vez de produzir, prejudicando a quantidade e a qualidade do produto. Estas eram as forças de tipo negativo, e a estes valores destrutivos a lei não poderia dar resposta igual à do primeiro elemento. Passam-se os dias e o fenômeno bifronte continua a desenvolver-se em ambos aspectos. Com o próprio comportamento, o primeiro elemento continua a colocar no computador eletrônico da lei seus cartões brancos, enquanto o outro faz o mesmo com seus cartões negros. Estes impulsos cotidianos iam-se assim somando, uma série deles em sentido positivo e outra em sentido negativo, aumentando a carga de cada uma das partes. Chegaria fatalmente o momento do computador disparar, o que aconteceu na forma de desmoronamento da construção feita pelas forças negativas e do firmar-se da construção feita de forças positivas. Este foi, de fato, o resultado final de toda a operação. Formara-se um desequilíbrio sempre maior diante do princípio de justiça da lei, de modo que esta, cada vez menos, podia tolerá-lo, até que ela interveio para retificar o erro, e a parte negativa foi liquidada como merecia. Quem havia dado devia receber a justa recompensa, mas o usurpador devia ser despojado como realmente o foi. Cada movimento na conduta dos dois elementos era uma frase do diálogo conduzido por eles com a lei, que o concluiu com a sua sentença final e definitiva. A diferença entre os dois elementos consistia no fato de que o primeiro sabia que era loucura pretender enganar a lei, porque cedo ou tarde, as contas são ajustadas e cada um recebe o que mereceu, seja o bem ou o mal. O primeiro elemento manteve-se sempre no ambiente da lei. Antes de encontrar trabalho, tinha se comportado corretamente por senso de dever. Depois, na segunda parte de seu caso, quis fazer mais, tomar a direção do fenômeno para fornecer dados e provocar consequências pré-estabelecidas, fazendo isto com conhecimento da técnica funcional da lei e com método experimental racionalmente controlado. Nesta segunda fase não se trata, como na primeira, só de uma previsão genérica, mas de um cálculo de previsões para determinar as causas específicas de determinadas consequências. E esta segunda parte é do 3 graus Celsius ASO, expressa com mais evidência. O fato que queremos agora focalizar melhor em seu significado, como não pudemos fazer até aqui, este agora é enunciado. Ele é tão novo e extraordinário, que parece inadmissível. Como é possível prever o futuro desenvolvimento de um caso quando se lhe conhecem todos os elementos,
e determinar ainda com antecedência este seu desenvolvimento até atingir uma conclusão pré-estabelecida. A primeira razão pela qual isto é possível, é que podemos contar, com absoluta segurança, com a estabilidade da lei. Esta é feita de ordem, isto é, de disciplina, fato indispensável em cada organismo e que vai desde a inviolabilidade de seus princípios diretivos até ao comportamento de cada um de seus elementos componentes. É com este estado de disciplina universal que podemos ter a certeza de estarmos na direção da lei. A obrigação de cumprir o nosso dever para com a lei, obriga também a lei a cumprir seu dever para conosco. O problema, então, é de manter-se nas condições desejadas por ela, para que se possa chegar a consequências felizes. Pode-se obter da lei todo o bem ou mal que se queira, tudo em nossa vantagem ou prejuízo, porque sabemos quais são as regras que é necessário obedecer para obtê-lo. Quem conhece como funciona a lei sabe o efeito correspondente a cada ato de seu comportamento. Esta fatalidade na relação entre o efeito e a causa deve-se ao fato de que entre as leis morais, físicas e dinâmicas há diferença de grau, isto é, de nível evolutivo, e não de ordem, isto é, de natureza. Elas estão todas em funcionamento determinístico ao qual estão indissoluvelmente ligadas, de modo que se sabe, com antecedência, que efeitos devem inevitavelmente corresponder a determinadas condições. Os movimentos no campo moral são resultados com a mesma fatal exatidão com a qual são os do campo astronômico. Em ambos os casos temos um organismo funcionante. O desastre que aconteceria no universo físico se a disciplina que o rege fosse violada, aconteceria igualmente no universo moral. 9. O novo tipo de exame de consciência. O exemplo proposto representa a posição mais avançada que o homem pode tomar diante da lei, a posição de quem lhe conhece a técnica, e traça a partir daí as diretivas da própria vida para guiar-lhe o desenvolvimento em plena consciência e autonomia. Isto é o que queremos ensinar neste livro. Não se trata de elucubrações teóricas, mas de alcançar fins práticos utilitários no interesse de quem quiser aproveitá-los. Creio que planejar, inteligentemente, a direção da viagem da própria vida, em vez de andar ao acaso como folhas à mercê do vento, significa um grande progresso, algo de novo e mais completo, o qual não foi praticado no passado. Quanto mais o homem evolui e se faz mais complexa a organização de sua vida individual e social, tanto mais aumenta para ele a necessidade de prever mais longe e planificar tudo com maior exatidão. A imprevidência é uma qualidade do primitivo, a visão longínqua do próprio futuro é uma qualidade própria do evoluído. Antigamente o escopo da vida era viver. Hoje isto já não satisfaz. Quer-se saber seriamente por que se vive, e como atingir fins distantes. Chegados a um certo grau de desenvolvimento mental, isso torna-se não só uma necessidade psicológica, consciência mais desenvolvida, mas também uma necessidade prática imposta por um modo de viver muito mais complexo. Eis porque as pesquisas que aqui efetuamos respondem às exigências do momento histórico. Trata-se de começar a viver em uma outra dimensão, conscientes do significado da vida. Chegados a este nível, observa-se tudo aquilo que nos sucede em redor, ao longo do caminho. Estudam-se as razões pelas quais determinados fatos ocorrem naquele momento, e prevê-se-lhes o desenvolvimento em suas fases sucessivas. Quando se chega a esta nova compreensão da realidade, vê-se quanto ela é diversa daquele entendimento do tipo velho, tão ineficiente e elástica. Em seu lugar aparece, ao contrário, uma realidade mais profunda, mais exatamente definida, em funcionamento constante e com movimentos calculáveis. Vive-se de outra maneira, não levados por impulsos desconhecidos, mas tendo-se em mãos as rédeas do próprio destino e construindo com conhecimento, por ter calculado e introduzido nos fatos os necessários impulsos determinantes. Se o homem conseguir compreender e ativar tudo isto,
Ele fará uma das maiores revoluções da história, representada por um golpe antecipado e jamais realizado. Trata-se de passar das religiões do passado, do tipo emotivo confiante para uma do tipo racional positivo. É claro que se trata de um crescimento, não de supressão, porque a evolução quer avançar, não destruir. Isso fatalmente deverá levar, no campo do espírito, da religião e da moral, a posse das verdades científicas, demonstradas, que tomarão o lugar daquelas baseadas no mito, que é uma criação legendária com a qual o homem, ansioso pelo saber, imaginou uma explicação da existência que procurasse suprir sua falta de conhecimento. Deverá acontecer aquilo que estamos tentando fazer, isto é, diante das mesmas verdades, passar de um estado de incerteza e nebulosidade para um de certeza e exatidão, de modo a movermos-nos no seio do fenômeno de nossa vida com plena consciência da técnica de seu funcionamento e desenvolvimento. Hoje os conceitos de Deus e sua lei são ainda vagos e distantes, o homem deve crer porque não sabe. Depois, para sua comodidade procura evadir-se de uma moral cheia de escapatórias, porque ainda não definida analiticamente. Assim ele abusa, mas espera o perdão, comete erros mas invoca a divina providência para que esta remedeie tudo. O homem move-se no desconhecido por tentativas, porque desconhece a estrutura e o funcionamento da máquina dentro da qual ele vive, e porque não sabe fazer os movimentos adequados para fazê-lo funcionar em sua própria vantagem. É fatigante andar assim às cegas com este sistema de erro e pagamento, do fazer e refazer. É impossível não existir um outro modo mais inteligente de viver. Aqui não procuramos abolir os velhos princípios ainda vigentes, respeitamo-los, mas reconhecemos neles uma fase ainda infantil e queremos levá-los mais à frente para uma outra mais amadurecida. Deste modo, em vez de ser cancelado, o passado clarifica-se, atualiza-se, confirma-se, reforçado por um controle racional e analítico. Os conceitos básicos permanecem, mas compreendidos em profundidade. Continuamos a falar com Deus, mas em um nível de consciência mais alto, com maior segurança da realidade, mais iluminados no prever e mais ativos no planificar. Então chega-se a sentir a presença de Deus. Geralmente se é levado a vê-la, não próxima de nós nas pequenas vicissitudes de nossa vida cotidiana, mas só nos grandes fatos heróicos e excepcionais que não acontecem aos pequenos homens comuns. O leitor tem visto que, ao contrário, os exemplos de casuística aqui relatados são simples acontecimentos ao alcance de todos. Todavia é neles que temos visto a presença de Deus operante com a sua lei. Os fatos, se vistos com estes novos olhos, têm-nos mostrado que os maiores problemas da vida são resolvidos. Esta nova visão das coisas tem nos feito ver como tudo é conexo e que complexidade de fenômenos esconde-se num acontecimento de aparência banal. Não o levamos em conta porque não vemos. E não nos apercebemos que a cada instante, nos menores acontecimentos, vivemos em contato com Deus, que em todos os fenômenos trabalhará ao nosso lado, enquanto a nossa existência se desenvolve dentro do funcionamento da lei. Quereríamos aqui transmitir ao leitor a sensação desta presença de Deus, que não é somente conclusão lógica de um raciocínio. É assim que neste livro, apoiando-nos sobre as maiores teorias, pudemos com elas ligar os pequenos fatos da experiência comum e ver quando eles, não obstante sua modesta aparência, eram ricos de conteúdo. Escolhemos alguns exemplos pequenos e comuns, porque mais vizinhos de nós e assim mais suscetíveis de análise, para fazer ver ao leitor em que mundo imenso qualquer um vive a sua vida de cada dia. Agora, não vamos continuar com outra casuística. Quem quiser poderá encontrá-la por si mesmo, porque a tem em sua casa cada dia, analisando seus casos pessoais, por isso mesmo mais interessantes para si. Uma vez que se tenha compreendido a técnica explicada, pode-se aplicá-la por conta própria,
E uma vez tendo aprendido a ver as coisas em profundidade, pode-se mesmo descobrir nelas um significado e valores antes desconhecidos, capazes de dar uma orientação total e diferente à sua vida. O sucesso no trabalho de previsão e de direção do desenvolvimento dos casos que nos interessa examinar, depende do conhecimento e uso da técnica que agora mencionamos. Tentemos então aprofundar este conhecimento, focalizando melhor alguns pontos fundamentais. No capítulo precedente orientamos a pesquisa, aplicando-a a 3 tipos de casos. 1. O do descobrimento e da passividade, no qual o sujeito somente sofre a ação da lei, sem nenhum conhecimento do fenômeno. 2. O caso consciente ativo, cujo uso só serve como raciocínio na previsão do futuro que, embora conhecido, é aceito conforme as regras da lei, sem nenhuma intervenção para determiná-lo. 3. O caso no qual o sujeito não somente sabe e prevê, mas chega ao ponto de intervir e tomar a direção do desenvolvimento do fenômeno. Poder-se então dizer que este atravessa 3 fases de aperfeiçoamento progressivo, que leva a um crescendo da coparticipação do sujeito no domínio do acontecimento. Estas fases são: 1. Ignorância. 2. Previsão. 3. Direção. Com isto a evolução eleva o indivíduo desde a posição de estranho, inconsciente da presença da lei, até o nível de seu colaborador consciente do funcionamento. Tudo isto reentra na lógica do plano da existência. Agora é evidente em sua terceira fase que o fenômeno atinge a posição mais avançada e, portanto, a sua técnica alcança o mais alto nível de complexidade e exatidão. Além disso, esta terceira posição é aquela que mais nos interessa, porque nos ensina a apoderar-nos realmente da direção do desenvolvimento dos acontecimentos de nossa vida e até do próprio destino, para levar-nos à posição que quisermos. Analisaremos mais de perto a técnica deste tipo de casos, do terceiro grau, quer dizer a fase da intervenção, porque ela representa a arte máxima da ética do comportamento, consistente na sabedoria de dirigir-nos conscientes dos planos da lei, em colaboração com eles, para atingi-los em nosso benefício. Devemos então começar daquilo que é o ponto de partida e de referência, base desta técnica. Antes de observar o fenômeno em seu desenvolvimento, devemos conhecê-lo em seu momento inicial. Isto é fundamental porque é esta primeira avaliação que nos indica qual é o tipo dos movimentos sucessivos segundo os quais dirigir-se-á ao fenômeno. É esta primeira posição que orienta as subsequentes. Se errarmos no momento do lançamento do míssil, toda a sua rota seguirá errada, a menos que saibamos corrigi-la, uma vez posto ele em órbita. Agora o ponto de partida é o indivíduo. Isso porque o míssil que entra em órbita é o próprio eu com as suas qualidades, as quais são as forças que ao longo do caminho, segundo sua natureza, irão atraindo e anexando outras forças de tipo semelhante. Aquelas de um outro tipo serão repelidas. É porque o estabelecimento da técnica funcional do fenômeno faz-se desde a partida. O conhecimento do tipo do próprio é fundamental para o domínio do desenvolvimento do fenômeno. A primeira coisa a fazer é perguntar-se: quem sou eu? Só depois de ter tudo bem assegurado, o indivíduo poderá pôr-se em viagem. O problema básico é um severo exame de consciência. O desenvolvimento de um evento, como de um destino, baseia-se sobre a relação entre 2 elementos: a personalidade do sujeito e a lei. Cada um deles representa um organismo de forças em ação, dirigido a uma dada meta em direção à qual aquelas forças querem avançar. Quando se conhece o indivíduo e a lei, conhece-se também o conteúdo destes 2 campos de forças. As da lei condicionam o êxito do desenvolvimento das forças da personalidade. Quanto mais as forças da personalidade estejam aderidas às da lei porque afins com elas, maior será o êxito. É pelo cálculo desta aderência por afinidade que se pode deduzir se o evento terá ou não sucesso. Ora, no caso da intervenção,
Este bom êxito será tanto mais fácil quanto mais a estrutura da personalidade permita a introdução de novos impulsos segundo a lei. O caso de máximo sucesso neste trabalho se dá quando a adesão do sujeito à lei é completa e ele se torna seu colaborador. O caso de máximo insucesso se dá quando a adesão do sujeito é nula e ele age como seu inimigo, eis porque é necessário conhecer-se a si mesmo, porque a solução do caso, no fenômeno da intervenção, depende da estrutura da personalidade do sujeito. Este autoconhecimento é o primeiro fato de que se deve ter em conta. O desenvolvimento completo do fenômeno resulta então de dois momentos. O referido exame de consciência, que é uma autopsicanálise, ato individual de introspeção, que se conclui com o diagnóstico do próprio caso. 2. A intervenção que, segundo os resultados obtidos de tudo isto, é possível praticar para dirigir o desenvolvimento do fenômeno. A chave para praticar esta intervenção tem como premissa indispensável o exame de consciência. Aqui estamos no departamento de análises, de cuja exatidão depende o valor do diagnóstico, como acontece para o médico com os exames de urina, sangue, etc. E do diagnóstico, pois, depende toda a cura. Uma autopsicanálise errada conduz a profundos erros de avaliação, estragando todo o processo e impossibilitando o bom êxito do caso avaliado. Dessa maneira, em vez de resolvê-lo, submete o sujeito à longa técnica corretiva dos erros, a qual já conhecemos. Concluindo, se a avaliação por si mesma, usando como unidade de medida a lei, não estiver certa, teremos, como base do julgamento, uma análise errada. Dela não pode derivar senão um diagnóstico falso, que representará uma colocação também falsa da intervenção diretiva do desenvolvimento do fenômeno, intervenção que assim ficará comprometida na partida. As várias fases são ligadas, porque derivadas uma das outras. Desatidão e veracidade da psicanálise e, portanto, do correspondente diagnóstico, depende o valor da psicossíntese que estabelece as normas a serem seguidas para dirigir o fenômeno. Resta-nos agora examinar como executar o exame de consciência ou autopsicanálise, ponto de partida da técnica da intervenção. Trata-se de observar e medir a si mesmo. Isso não se pode fazer senão estabelecendo um confronto com o único termo de comparação e unidade de medida que possuímos, a lei. Trata-se então de pôr o próprio eu diante dela, isto é, diante de seu pensamento que expressa as normas estabelecendo qual deve ser a nossa conduta. Esta ideia do exame de consciência não é nova. Voltamos o leitor agora de propósito, para a menção feita no princípio do capítulo 3. Aquela ideia já existe nas religiões. Então disse, colocar a própria alma na presença de Deus. Os dois termos se encaram. Quem julga? O julgamento, quando é da lei, manifesta-se fazendo o sujeito em questão sofrer as consequências de seus atos. Quando, ao contrário, aquele julgamento é executado pelo sujeito, então acontece que esta pessoa julga a seu modo, porque ele olha com seus olhos e está interessado no julgamento. Isto leva a uma distorção do mesmo, o que é perigoso porque o erro de diagnóstico produz o lançamento da trajetória daquele caso em direção errada, uma colocação em posição contra a lei, erro a ser pago depois. No passado, para as massas ainda em estado infantil, incapazes de penetração psicanalítica, o problema foi solucionado com um código que estabelecia as regras da conduta humana, determinando uma lista do que fazer e não fazer. Os mandamentos de Moisés, com toda a encenação do Sinai, são um primeiro exemplo. Tudo isso andou bem no passado, quando bastava uma definição aproximativa, uma rede de malhas largas para impedir os erros mais graves. Mas isso torna-se cada vez menos adaptável para a formação analítica e crítica do homem moderno, que tem necessidade de penetrar mais a fundo na substância das coisas com uma avaliação mais exata. Faz-se necessário, sobretudo, quando se quer usar a técnica da intervenção que aqui propomos,
para proceder à planificação racional dos próprios casos ou até da própria vida. Não se trata de sujeição à lei, mas de uma autonomia diretiva individual no seio de seu funcionamento. Para isto é necessário um trabalho de autopsicanálise exato e profundo, anteposto à ação, um trabalho executado por um ser consciente e responsável, provido de um senso moral mais agudo principalmente pelo fato de que ele, dada sua evolução, deve ser livre, e portanto capaz de fazer tudo por si. Em tal caso, o termo de comparação, base da análise, não é uma simples lista dos atos impostos ou proibidos, mas é o pensamento contido na lei, diretivo de seu funcionamento. Neste caso o indivíduo encontra-se diante da lei, não mais na posição de criança guiada pela mão, porque ignorante e irresponsável, cujo único dever é somente o de obedecer. O ser encontra-se, ao contrário, na posição de adulto que deve saber autodirigir-se porque compreende, é livre e responsável em suas ações. Ele deve estar consciente da lei, mas com a qual estabelece diálogo. É livre para errar, mas conhece as consequências do erro pelo qual é responsável. A sua posição é completamente diversa. Isso não significa que a preceituação esteja errada. Mas ela, para o homem moderno maduro, não é senão uma fase de aproximação por ele superada, porque o torna capaz de usar a técnica da intervenção, manejando conscientemente as forças da vida. Temos então frente a frente os dois termos, alma e Deus, isto é, o eu e a lei. O exame de si mesmo não se faz sozinho, mas pondo-se a si mesmo em confronto com os princípios que regem o funcionamento da lei. O indivíduo põe-se nu perante aquele quadro e nele se espelha. Pode assim ver quais são os pontos de coincidência com as linhas da lei e quais os pontos de divergência. Positivos para ele serão os pontos de acordo, e negativos os de desacordo. Quanto mais exato, objetivo e correspondente à verdade seja o exame, tanto maior será o seu valor para dirigir a técnica da intervenção. Observemos agora quais são as dificuldades a superar para conseguir um bom exame de consciência. A principal consiste no fato de que o órgão de juízo de si mesmo é o próprio eu. Sendo ele parte envolvida, são fáceis os erros de avaliação na análise. O perigo consiste sobretudo no fato de que a introspeção, a que leva o exame de consciência, representa uma descida no abismo do inconsciente inferior ou subconsciente. E a partir daí, vindo das profundezas, um emergir dele, no consciente, para fazer-se valer com a afirmação das próprias vontades e razões, distorcendo o julgamento segundo o próprio egoístico ponto de vista. V. Capítulo I. O subconsciente representa então um perigo do qual devemos nos resguardar. Vejamos mais exatamente em que consiste a nossa opinião. Para fazer isso, devemos basear-nos em afirmações já demonstradas, que para nós são problemas resolvidos, aos quais não podemos retornar. Quem quiser conhecer as teorias correlatas e suas conclusões, as encontrará desenvolvidas nos livros O Sistema, que é a de salvação e princípios de uma nova ética. Aqui bastará recapitular com o seguinte esquema fundamental. A psique humana pode se dividir em três zonas: subconsciente, consciente e superconsciente, que representam seus três níveis de evolução. O existir não é estático, mas é um tornar-se. Ele percorre o ciclo involução-evolução que, partindo de um ponto que chamamos o sistema, desce pelo caminho da involução até o ponto oposto que chamamos o antissistema, para reelevar-se depois deste ponto, pelo caminho da evolução, até o sistema, assim tornando ao ponto de partida. Temos, dessa forma, um dualismo de termos opostos, positivo e negativo, sistema e antissistema, estrutura bipolar que não quebra a unidade do todo, unidade que o caminho evolutivo, tornando ao ponto de partida, tende a reconstruir. Basta isso para nos orientar. Então o subconsciente, que aparece na avaliação efetuada na autopsicanálise,
representa a parte mais evoluída da psique, cujo primeiro perigo é a sua própria evolução, porque ela significa a ignorância, impulsos inferiores, transbordantes de animalidade em nível baixo e maléfico. Depois, esta posição evoluída representa uma maior proximidade ao polo negativo do ser e daí a tendência a realizar-se naquela direção, isto é, para o negativo, segundo o modelo de tipo anti-lei, que representa a queda espiritual, enquanto a redenção consiste em seguir a lei. O subconsciente representa não apenas uma contribuição à psicanálise, feita de impulsos involuídos, nocivos e tenebrosos, mas também uma tendência a afastar-se do caminho reto, traçado pela lei, para levar-nos aos seus antípodas, fornecendo-nos análises e diagnósticos realmente invertidos, tendentes ao lançamento de trajetórias em sentido negativo, anti-lei. É essa tendência antagônica diante da lei que constitui o segundo ponto de periculosidade do subconsciente. Trata-se realmente de um retrocesso porque em vez de apontar em direção à lei que representa o vértice da evolução, o subconsciente aponta para o polo oposto, que mais o atrai, justamente, pela proximidade. Restam ainda outras considerações. O subconsciente, pela sua qualidade de evoluído, gravitando em direção ao polo negativo, desejaria a vitória deste sobre o polo positivo, o que para ele significa querer substituir-se como lei, a lei de Deus. O subconsciente tem uma psicologia sua e, se a observamos, revela-nos a sua estrutura. Ela exprime a forma mental própria da zona mais evoluída do ser, lançada em descenso em direção ao antissistema. Em conclusão, ela é a zona do retrocesso pela substituição do próprio ao Deus-lei, para colocar o que está no polo negativo como Senhor, no lugar daquilo que está no polo positivo, fazendo de um elemento que deve funcionar disciplinadamente dentro da lei, ao contrário, um centro independente e dominador. Eis porque o subconsciente representa um obstáculo a vencer quando se busca compreender a si mesmo diante da lei. Não é que ele procure impedir-nos de vê-la. Em sua involução, ele simplesmente não a vê e por isso não pode indicá-la. Assim, coloca-nos perante os olhos aquilo que ele acredita ser a verdade, enquanto não passa de miragem de quem ignora o funcionamento da lei. Esta miragem precipita-nos no engano, porque com ela há que ajustar contas e depois tudo pagar. É experiência comum à psicologia da tentação que, para induzir ao mal, promete alegrias e depois não dá senão desilusões e dores. Guardemo-nos então do subconsciente. Quanto mais o indivíduo cai vítima dele, mais é evoluído, e este fato denota a medida da sua evolução. Mas cada ser só pode fazer o exame de consciência ao nível ético, condicionado a seu grau de evolução. Pode-se então imaginar que exame possam fazer, ainda que de boa fé, por motivo de sua ignorância, o involuído e o subdesenvolvido que pensam no nível do subconsciente. Ora, se do tipo de exame de consciência depende o funcionamento da técnica da intervenção, e esta representa uma técnica de alto nível, é lógico que se devam exigir qualidades de evolução proporcionais nos indivíduos que pretendem usá-la. Isto significa o domínio da parte mais evoluída de eu sobre o subconsciente, e um firme controle de modo a não deixá-lo dominar. Quem não sabe fazer isto permaneça no nível preceitual e não se arrisque na livre iniciativa que ainda não sabe usá-la, porque pode terminar no erro. Trata-se de dois tipos de ética em dois diversos níveis de evolução. A preceitual é adaptada ao indivíduo ignorante necessitado de orientação, ou recalcitrante que precisa ser corrigido à força. Já o método de intervenção pressupõe um indivíduo consciente que sabe autoanalisar-se e autodirigir-se sem cometer erros diante da lei, e sabe corrigi-los uma vez cometidos. Passemos da teoria à prática. Para melhor compreender estes princípios, apliquemo-los em um exemplo concreto. Uma pessoa observada por nós, à custa de operações realizadas pelo método anti-lei, tendo conseguido uma posição inteiramente satisfatória,
Comunica-nos estar contente com sua obra, na convicção de ter obtido tão bom êxito por haver aplicado as normas aqui expostas, que lhe foram aconselhadas como método de executar um bom exame de consciência a fim de atingir bons resultados na direção de sua vida. Aqui nos encontramos diante de um juízo emitido pelo subconsciente. Este de fato revela o seu modo de julgar, caracterizado pelas três qualidades já vistas: 1. Involução. 2. Inversão. 3. Substituição. A presença do subconsciente revela-se no fato de que o caso se desenvolve em baixo nível ético, em posição evoluída, anti-lei. Disto o subconsciente não se apercebe naturalmente, provando com isso não conhecer a lei. Não é esta que lhe interessa, mas a satisfação de sua vontade, razão por que permanece ao nível de astúcia, indiferente ao problema da moral e do conhecimento. 2. O caso está invertido, isto é, vivido às avessas, apresentado como virtude, enquanto perante a lei é errado e defeituoso, é utilizado, em suma, como um disfarce para esconder a realidade diversa que há embaixo e que o subconsciente procura camuflar porque sabe que é condenada. Mas ele não vê a própria imoralidade, que só é percebida pelos que atingiram um nível ético mais alto. Temos assim um subconsciente anti-lei, apresentado como vitória da lei. 3. O subconsciente substituiu-se com seus métodos invertidos do tipo anti-lei, a lei, mas apresentados como lei. Tal caso exprime estes três conceitos. 1. Involução. O sujeito declara sua própria satisfação, que mostra o subconsciente egoísta que se preocupa em primeiro lugar consigo mesmo, não levando em consideração as dores que ao próximo seu bem-estar pode ter custado. 2. Inversão. O sujeito diz querer tirar deste fenômeno uma lição, estudando-lhe o mecanismo e corrigindo-lhe os erros. Neste caso uma ação, que nada tem de correta, vem apresentada como um fenômeno que se estuda para dela se extrair uma lição edificante. 3. Substituição. A atividade benéfica, apresentada como tal, corresponde a uma planificação do tipo subconsciente, e significa o uso de sua ética no lugar daquela da lei. De tudo isso não se pode culpar o sujeito, porque ele, em seu nível evolutivo, não pode aperceber-se quão imoral é a sua conduta, se vista de um nível evolutivo superior. Esta fase do subconsciente é uma fase do desenvolvimento psíquico humano na qual o indivíduo pode cometer graves erros sem se aperceber, permanecendo tranquilo e inocente, dada sua ignorância. Mas este fato não o exime das consequências de seus atos. É fácil imaginar onde irá terminar uma trajetória iniciada a partir de um exame de consciência como aquele agora observado. Não se pode impedir que a vida, naquele nível, seja uma dura escola para aquele indivíduo, sempre com o saudável objetivo de aprender. E quando este homem tirava sua vantagem em prejuízo dos outros, gozando os benefícios que lhe trazia, ninguém pôde convencê-lo do contrário. Ele acreditava que Deus estava com ele e cheio de convicção agradecia-lhe ajuda. Assim, a seu modo, em seu nível, pode ser grato a Deus, quem, tendo sabido roubar, acaba gozando de uma boa vida. Isso em nosso mundo não é excepcional, o que nos leva a considerar qual seja a substância das relações sociais quando o órgão de julgamento da conduta é do tipo subconsciente, como aqui observado. Então não se julga imparcialmente, com base na lei, mas o próprio é que faz a lei como se fora centro e juízo universal. Que acontece então? O sujeito não se refere à lei de Deus situada acima dos indivíduos, para aceitar-lhe os juízos imparciais formulados por ela segundo seus princípios, mas ele tomou o lugar da lei e substituiu seu próprio julgamento ao daquela. É fácil então imaginar aquilo acontecer em uma multidão de tais indivíduos e juízos relativos, pessoais. Cada um faz-se lei em substituição à grande lei, e julga com o próprio eu. Eu julgo o outro, mas o outro me julga. E eu faço de mim mesmo o centro de meu julgamento,
como o outro faz de si mesmo o centro de seu julgamento. Nasce um regime de guerra, tornando-se necessários o escudo e a espada. Isso significa forjar para si mesmo um escudo cobertura feito de virtudes postas à vista e, em relação aos outros, valer-se de uma espada para abater-lhes o escudo cobertura similar e descobrir seus defeitos. Suponhamos um encontro entre um avarento e um sensual. O avarento tomará a atitude de um santo casto para esconder sua avareza, acusando o outro de erotismo. Este fingir-se-á de generoso para esconder os seus excessos eróticos, acusando o outro de avareza. Assim cada um recebe, reciprocamente, a lição dada pelo outro. Todos se escondem e mistificam-se uns aos outros. Veja de que o outro não o acuse e saberá qual é seu defeito. Por tudo isso vê-se quanto é difícil fazer um verdadeiro exame de consciência, quando aos impulsos instintivos do subconsciente se sobrepõe a orientação iluminada da mente que conhece a lei. 10. Como fazer um novo exame de consciência? O exame de consciência é uma constatação de fato daquilo que somos. É uma análise inicial para tomar conhecimento das nossas qualidades. A finalidade é prever as consequências que daí derivarão, a direção em que lançaremos as forças de um acontecimento, a trajetória que essas forças seguirão e o ponto ao qual elas devem chegar. Trata-se de um exame preventivo para tomar conhecimento das causas que, segundo sua natureza, o nosso nos leva a movimentar na fase inicial de um fato, permitindo a previsão de seu desenvolvimento como consequência daquelas causas, até o resultado final com o qual aquele fato se conclui. A finalidade deste exame, pois, é de saber, dado aquilo que colocamos em órbita, como dirigir e corrigir o fenômeno em fase de desenvolvimento, para levá-lo a bom termo. Diferentemente do exame de consciência comum, neste não interessam as apreciações sobre o valor das próprias qualidades, o que leva a estabelecer uma comparação com os outros indivíduos, tornando-se como modelo. O julgar não serve para quem usa a técnica da intervenção. É necessário, ao contrário do que se crê, olhar somente para si mesmo, porque é só o próprio eu que entra em órbita durante o desenvolvimento do caso. E o objetivo do exame é estabelecer uma trajetória justa, e não vencer o próximo no cômputo de virtudes. Dir-se-á, mas devemos todavia examinar também as nossas qualidades boas. Sim, mas com este exame de consciência procuramos não as virtudes, mas os defeitos. Porque são estes que nos levam a cometer erros, originando o sofrimento com o qual devemos pagá-los enquanto o trabalho que aqui queremos fazer antes de saber evitar aqueles erros e aqueles sofrimentos. Daí se conclui que julgar os outros nos leva para fora da estrada. Se possuímos boas qualidades, ninguém pode impedir que elas produzam seus bons frutos. Mas não devemos lutar por isto, porque automaticamente acontecerá. Nossa luta deve deslocar-se para o lado defeituoso, que se torna erro, causa de nossas dores. A finalidade da técnica da intervenção é exatamente evitar estas dores. Este é o problema que nos interessa e que aqui estamos examinando. Disse ainda, mas um julgamento de si mesmo deve existir, e cada um deve alcançá-lo. Mas então quem o faz? Falo a lei e o homem vê escrito no resultado obtido por ela. O exame é o ponto inicial, o julgamento o ponto final. A lei fala com fatos. O julgamento da lei será a posição boa uma, no qual o indivíduo se encontrará no fim da experiência. Tomemos um exemplo. Os cálculos que os técnicos de astronáutica fazem antes de lançar um míssil sobre a Lua são a fase inicial, o exame de consciência. O que mais importa é não cometer erros, porque depois eles se transformam em desastre. A fase conclusiva é o julgamento por parte da lei que, fazendo um sucesso da experiência, nos diz que os cálculos ou exame de consciência foram exatos ou, por outro lado, fazendo falhar a experiência com um desastre, nos diz que os cálculos, ou exame de consciência, estavam errados.
O julgamento é evidente e se processa segundo os métodos da lei, pelos quais cada erro é pago com o próprio dano. No campo moral a lei age do mesmo modo, porque ela é a mesma em cada campo. Assim, como o técnico da astronáutica deve temer, acima de tudo, os erros de cálculo que o levam a estabelecer uma órbita errada, também, quem se prepara para fazer o exame de consciência deve temer, acima de tudo, os seus defeitos, que levam ao mesmo resultado, erros e dores. Poder-se objetar então que o exame de consciência é feito em sentido negativo, o que é lógico, de vez que o ponto tomado como alvo é exatamente o erro e o objetivo é evitá-lo. Fim do exame de consciência, ponto por ponto. Veremos que entre todos os defeitos há um dominante que define o tipo de cada indivíduo. Ele pode ser o avarento, o sensual, o egoísta, o dilapidador, o violento, o hipócrita, etc. Cada um destes tipos é exposto aos perigos ligados ao seu defeito. Eis a necessidade de que ele se ponha em guarda, colocando-o bem em foco e vigiando-o, para que não o leve a cometer os erros correlativos. Dado o seu tipo, é natural que cada um tenda a lançar a trajetória de sua vida ao longo de uma rota assinalada por excessos naquela direção. Estão, portanto, à vista erros daquele gênero. Entende-se porque os indivíduos têm necessidade de controlar-se, especialmente naqueles pontos fracos, perigosos para eles. Compreende-se a necessidade de não entrar naqueles caminhos, de não se lançar por aquelas rotas, mesmo que para aqueles tipos elas sejam as mais atrativas. O desastre com o qual elas terminam não é necessário experimentá-lo pessoalmente, porque se pode constatá-lo nos outros a cada dia, observando quais são para eles as consequências dos atos positivos e negativos. Controlar-se então em primeiro lugar, não se expondo naquele ponto, no qual se é mais vulnerável. Parece ser um calcanhar de Aquiles que atrai as maiores dificuldades. Porque exatamente naquele ponto? Porque é ali que, levados pelo impulso imoderado, o ser se excede, vai contra a lei, erra e deve pagar. Trata-se de um desequilíbrio que atrai, como força corretiva, a dor. Se, naquele ponto se localiza o maior perigo, é necessária toda a atenção para contê-lo, dominá-lo, enfim, submetê-lo à disciplina da razão. Assim que o violento procure ficar parado, o sensual se contenha, o avarento seja generoso, etc., reduzindo os próprios impulsos aos limites do normal. Porque mal ele se cede, está pronto o golpe corretivo. O exame de consciência prolonga-se por toda a vida, devendo-se observar de frente qualquer circunstância. A cada ato deve-se perguntar, por que o fiz? E então examinar qual é a verdadeira natureza dos impulsos que nos moveram. É necessário buscar, por no subconsciente que se esconde e nos engana para satisfazer-se. Estamos em um campo de forças negativas, feitas de traição. E delas que nos devemos defender, não daquelas positivas. Assim, se alguém não é ladrão, isso não lhe merece atenção, porque ele não o é. Ele o sabe e isso basta. A oportunidade de sê-lo não lhe é perigosa e nem o atinge. Pode ser, porém, muito mais perigoso para ele um defeito que ele tenha. É o vício que nos dá o golpe contrário, não a virtude. Um homem pode ter 1000 virtudes e um só vício receberá o golpe daquele vício. Poderá triunfar no terreno de suas 1000 virtudes, mas aquele golpe ninguém impede. O ponto do vício é o espaço doente. Se dos meus 10 dedos só tenho um doente, devo ocupar-me deste não dos 9 sãos. Por isso é necessário analisar-se, para corrigir-se ou endireitar-se. Procurar esconder-se e arranjar pretextos para justificar-se é um método desastroso, porque aumenta a culpa e a pena final, de qual não se escapa jamais. Todavia este método maquiavélico foi o mais usado no passado, considerado talvez por quem o inventou, como obra engenhosa e útil à descoberta. É preciso entender que o exame de consciência que se faz diante da lei de Deus é muito diverso daquele que se faz diante das leis humanas.
Estas golpeiam quando o indivíduo executou o delito. A lei golpeia também mesmo que não tenha passado de pensamento ou desejo, porque, com isso, ele demonstrou-se capaz de fazê-lo, ainda que não o tenha realizado porque os fatos o impediram. O exame de consciência é autoexame, isto é, exame de si mesmo, feito por si mesmo, sozinho, consigo mesmo. Não devemos olhar os defeitos dos outros, mas só os nossos, um a um, porque só este é que nos cabe corrigir. Podemos, porém, utilizar o julgamento de outros, pelo fato de que ele é o mais adaptado a mostrar-nos quais são os nossos defeitos, a fim de conhecermos melhor a nós mesmos. Os olhos alheios, sendo feitos de rivalidade, são mais agudos do que os nossos, os quais, pelo contrário, são levados a ver as nossas virtudes e a esconder os nossos defeitos. O tipo contrário indica o nosso defeito porque ele não o tem, e não nos atinge porque vive em outra dimensão, não é nosso rival. Por isso ele serve como exemplo de um indivíduo íntegro. O tipo similar a nós, não nos indica o nosso defeito, porque ele também o tem e, acusando-nos, acusar-se a si mesmo. Encontra-se no mesmo nível de comportamento, e comete os mesmos erros. O termo de comparação com que nos medimos a nós mesmos no exame de consciência não é uma lista de mandamentos e um código de leis, mas o resultado de nosso comportamento, isto é, um fato concreto, previsível para quem conhece a técnica funcional da lei, ainda antes do lançamento da trajetória, segundo o tipo que escolher. Mas este conhecimento, além de um cálculo teórico, pode nos vir, como já foi mencionado, pela observação de como tem funcionado a lei, em dadas circunstâncias, em relação ao comportamento de outros. Tanta gente viveu antes de nós. Basta observar como a lei funcionou para eles. Todos nós sabemos como mais ou menos vão terminar certas atitudes. Devemos então evitar assumi-las, se não quisermos que a mesma coisa aconteça conosco, porque sabemos que naquelas condições ela acontece. Este exame preventivo de consciência não é, portanto, um quebra-cabeça inútil. Nós não somos moralistas. Falamos em termos utilitários. Quando soubermos, com base em um correto exame de consciência, lançar a trajetória de um caso ou de uma vida, evitando-se uma rota negativa, que nos obrigará a sofrer as consequências danosas, mas segundo uma rota positiva, a vantagem será toda nossa. Poderemos então ter uma vida planificada, sem golpes ou dores, porque nos moveremos naquela direção. E se, andando pelo caminho, as coisas vão mal, sendo de nosso conhecimento o mecanismo da lei e a técnica da intervenção, um exame de consciência, repetido a cada passo, permitir-nos a que nos apercebamos dos erros cometidos no lançamento da trajetória e indicar-nos aos meios corretivos da mesma. É lógico que, se assim conseguimos sair da rota errada, tantas dificuldades que lhe são consequentes deverão desaparecer. Tudo isso conduz a um modo de viver menos doloroso do que aquele do passado. Esta saída da rota errada é como uma redenção dos males que nos agravavam. Aquilo que nos desviava era um defeito. Libertados dele, ficamos livres também das consequências. É certo que este é um modo de viver mais difícil que permite menos loucuras. Quando o aluno passa para a universidade, deve saber estudar por si mesmo sem a orientação do mestre, porém encontra um ambiente mais intelectual e isto é o que acontece com o exame de consciência. Mais liberdade e mais responsabilidade. Encontrar-se sozinho perante a própria consciência é diferente de encontrar-se perante um juiz humano ou um código. Com isso passa-se de uma disciplina exterior a outra, mais exata e completa, que penetra fundo até as raízes, ao nível da motivação, uma disciplina que está dentro de nós e nos liga ao íntimo e que, portanto, não se pode enganar. Esta interioridade da disciplina, que chega até a substância de nossa conduta, corta pela raiz o sistema de escapatórias com o qual se procura evadir da lei. Colocamo-nos então diante dela,
em posição de retidão e não de fuga, isto é, dirigida ao positivo e não às avessas, ao negativo. Isso significa amizade para ser ajudado e não inimizade para ser golpeado. Vê-se como é loucura seguir este segundo método tão desvantajoso. Por isso aqui explicamos a função do exame de consciência, para mover-nos segundo a lei. É evidente que a finalidade deste exame é evitar a